Oliveira, também visitas, como sabemos, desta nossa terra. Os escuteiros estão a aproximar-se, também vão ajudar nesta celebração. Nós agora vamos preparar o ambiente. O Padre Júlio, juntamente com o Pedro Nicolás e os nossos irmãos estudantes, estão também a preparar-se. Logo que esteja tudo pronto, nós vamos então iniciar a celebração. Nós vamos chamar a atenção também um bocadinho para esta particularidade. Nós aqui em Travassol temos esta possibilidade de neste domingo, a importância que os Santos Mártires têm aqui em Travassol, apesar o dia mesmo dos Mártires é o dia 16 de janeiro. Foi a sexta-feira passada. Nós, por exemplo, os pratos e a família Pratos está em Portugal, nós celebramos aqui, no Governo Regional, em todo o mundo. Nós celebramos os pratos e os seus genéricos e próprios. Que, aliás, aqui na Travassol, há poucos anos atrás, era nesse dia. Nós fomos para o fim de semana, para o fim de semana seguinte, para os vários das horas. Estávamos a dar a possibilidade de pessoas que viveram na Europa não podiam participar de uma semana. Ela dizia que temos esta possibilidade de celebrar não apenas no dia 16, no dia próprio, mas de celebrarmos a missa dos Santos Mártires com as leituras, às leituras e às orações, repetir essa missa, celebrar uma vez mais neste domingo, no dia de hoje. A Igreja toda celebra neste dia o segundo domingo do tempo comum. Portanto, é o arranque do tempo, imediatamente a seguir ao tempo especial de Natal. Entramos no ritmo do tempo comum da Igreja, em que a particularidade destes primeiros domingos é, sobretudo, com as leituras, apresenta-nos Jesus como o servo de Deus, o servo. Foi o tema principal do domingo passado e mesmo no domingo de hoje, este segundo domingo. No domingo passado, a festa do batismo do Senhor, em que Jesus era apresentado como o servo de Deus, o servo, mas também neste domingo, o servo e o filho de Deus, aquele que se apresenta como disponível para servir a humanidade, para servir. E por isso aprendemos Deus, esta atitude de serviço. Isso é também muito bonito, porque há um enquadramento naquilo que a Igreja celebra neste dia. Jesus, servo de Deus, servo pela esperança. E agora, neste contexto, vão entrar aqui os textos da missa de Santos Mártires. Vamos, na primeira leitura, do livro da sabedoria, o livro do Novo Testamento, começa as aulas dos justos, histórias de Deus, e nenhum tormento nos atingirá. Vai ser aproximada por forma de dizer, que há pouco dizia, mas há a aula dos justos, a aula dos santos, a aula dos servos, disponíveis para cumprir os apelos do Senhor, para a reparação da vontade do Senhor. Essa alma, essa vida está nas mãos de Deus, está em Deus. É por isso que vai começar a liturgia da palavra de hoje. Depois, a segunda leitura, evidencia sobretudo esta faceta do martírio cristão, daqueles que enfrentam dificuldades, contrariedades, sofrimentos, e apesar de tudo isso, se mantém unidos a Jesus, unidos a Deus, apesar de tudo isso que vai acontecendo, de todas as contrariedades. O martírio significa isso. Até
pilares cristãos. Isto não aconteceu apenas no tempo dos Marcos, dos Marocos, dos Santos Marcos, mas acontece nos dias de hoje. Aquelas pessoas que enfrentam os seus povos limitados, até à morte, até à data da vida. Pela comunhão com Deus, pela fidelidade de Jesus Cristo. Não é que a gente procura o martírio, não é que a gente procura o martírio. Não é ir ao encontro da morte, devemos ser separados. Mas é o viver, a forma de viver o seu testemunho de vida, em frente ao martírio, no dia de hoje, não é? Da fidelidade do Evangelho. Por isso, essa leitura nos deve estar aí. Depois, o texto do Evangelho, pôs em contato, de uma vez mais diretamente, com essa realidade. E, inclusivamente, quando utilizamos a palavra para denunciar situações de injustiça, situações erradas, diz esta palavra do Evangelho: não sei vossa palavra, mas o Espírito do vosso Pai falará por vós. Então, o anunciador do Evangelho, o anunciador da palavra, o fundamento em sintonia com o Senhor Jesus. Vamos até também um pouco lá, vamos até aproveitar este momento até com um bocadinho de ambiente, procurarmos o maior possível silêncio, assim, concentração, com todas as circunstâncias que eventualmente nos traiam um bocadinho mais, mas vamos criar um bocadinho o clima, o ambiente de celebração.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Ora bem, estamos aqui para dar início em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo à Eucaristia. Sejam bem-vindos. E para que possamos celebrar dignamente esta Eucaristia, convido-vos a todos a que nos recolhamos por alguns instantes, no sentido de darmos conta daquilo que eventualmente não estemos tão bem quanto poderia estar. Seja naquilo que fizemos e que estava errado, seja naquilo que não fizemos e que também não está bem. Por isso vamos pedir perdão para que o Senhor tenha piedade de nós. Como sermos pecadores, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço só a Deus e Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim, Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei
nosso Deus, vós que consagrastes os primórdios da ordem franciscana com o glorioso martírio dos santos Bernardo e companheiros, concedei, por sua intercessão, que assim como eles não hesitaram em proclamar o Evangelho pelo testemunho da vida, também nós tenhamos a coragem de sempre testemunhar com a nossa vida a fé que em vós professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acomodem-se da maneira possível. Leitura do livro da sabedoria. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e em nenhum momento os afligirá. Aos olhos dos insensatos parece ter morrido. A sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça, e a sua partida no meio de nós um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, eles sofreram o castigo, mas a sua esperança estava cheia de imortalidade. Se pois valer a pena, terão grandes benefícios, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Experimentou-os como ouro no crisol e aceitou-os como sacrifício de holocausto. No tempo da recompensa há um resplandecer, correndo como centelhas através da palma. Hão de governar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles eternamente. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que são fiéis permanecerão com ele no amor. Pois a graça e a misericórdia são para os seus santos, e a sua vinda será benéfica para os seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Na verdade, parece-me que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, no último lugar, como homens condenados à morte, porque nos tornámos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Vós, sábios em Cristo. Nós somos fracos. Vós sois fortes. Vós sois honrados. Nós, desprezados. Ainda agora suportamos a fome e a sede. Andamos mal vestidos. Somos maltratados. Não temos morada certa. E cansamos a trabalhar com as nossas próprias mãos. Insultam-nos e abençoamos. Perseguem-nos e suportamos. Somos difamados e respondemos com bondade. Temos sido considerados até ao presente como o lixo deste mundo, como a história da humanidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos apóstolos: envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens. Hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar, nem o que dizer, porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer, porque não sereis vós a falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Palavra de salvação. Pedido do Padre Júlio, passo a apresentação do
do Frei Nicolás para o sermão desta festa. Igualmente, o Frei Nicolás faz parte da comunidade do convento de Santo António de Paradores, de Torres Vedras. Somos da mesma comunidade, a comunidade do Frei António Castro, do Padre António Castro, durante muitos anos, a mesma comunidade. Frei Nicolás, neste momento, a sua atividade principal é formador, responsável da formação franciscana destes 4 jovens que estão aqui conosco, estão a cuidar também desta celebração. São 4 jovens que querem ser franciscanos. Estão no início da sua formação franciscana. Querem seguir os passos, querem seguir o Evangelho de Jesus Cristo, ao jeito. São Francisco de Assis, de Santa Clara, de Santo António, de Santos Mártires, de tantos outros. Esta é a sua vontade, uma boa vontade boa. Portanto, rezem por eles. Estou aqui também para nos unirmos todos em oração, rezem por eles. E também para vos dizer, se jovens que estejam aqui, que tenham a ideia de ser franciscanos, é uma boa ideia. Padres também. Há dias perguntaram qual é a diferença entre um padre e um frade. Não sei se está aqui quem perguntou. Está aqui, não está? Não. Eu não sei se respondi bem. Primeiro, não sei se ajudou alguma coisa, mas vou fazer uma vida melhor. Então, é esta educação. Faz sentido, não estou a deixar o sermão, não é? Mas faz sentido celebrarmos os mártires, os santos mártires, para nós vivermos, aproximar a nossa vida também à vida deles. Então não serve muito para celebrar, para fazer festa dos santos mártires. Não é? Então, cada um ao seu jeito, cada um da forma como o Senhor chamar, não é? A vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida consagrada, as mais diversas formas de consagração, mas sobretudo a grande consagração cristã, que é o batismo. Há pouco também dizia a ordem franciscana secular. Será muito bom aqueles que o Senhor chama a serem leigos, consagrados, a viver a sua consagração na ordem franciscana secular. Estou aqui representando as ordens da fraternidade da ordem franciscana secular, quer da Aveiro, quer da Toalha. Então, deixem-se encontrar com o Senhor. Vamos deixar e continuar a chamar. Portanto, damos, sobretudo, muitas graças a Deus. E é por isso que eles também estão connosco, apesar de estarmos juntos nesta caminhada de formação, sobretudo de formação. O Frei Nicolás, então, fará agora o sermão desta situação que disse. Digo apenas ainda mais um traço do Frei Nicolás. O Frei agora esteve aqui noutros anos, já lá muito atrás, se calhar alguns ainda se lembram dele. Então, neste tempo, por exemplo, a atividade principal dele tem sido sobretudo de formação. Tem estado em vários serviços da ordem franciscana, mas talvez a atividade principal tenha sido a formação. Mas teve também uma atividade missionária fora de Portugal. Também tem esta experiência missionária, com muitos missionários fora das suas realidades, e portanto esteve durante 3 anos em Cabo Verde. Também esta partilha, que acho que é muito bonita, então este simboloso estas 2 presenças, o Frei Nicolás, então ele vai fazer partilha da palavra sobre os textos do Senhor. Reverendo Padre Júlio, Reverendo Confrade Emílio, queridos postulantes aqui presentes, querido povo de Cardassou, queridos peregrinos desta festa dos Santos Mártires de Marrocos, queridos irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular aqui presentes, prezado amigo e senhor Abílio e todos os comissários e comissárias
da festa deste ano. Saúdo-vos fraternalmente em Cristo com as palavras do nosso Pai São Francisco de Assis, paz e bem. Que os santos mártires que hoje celebramos possam interceder por todos vós, pelas vossas famílias, pelas vossas necessidades, para que este dia seja vivido na paz e na alegria. E para que isso seja possível, que os santos mártires também nos inspirem gestos de reconciliação, gestos de amor e de bondade para com todos. Que este dia seja também vivido na esperança, e por isso pedimos a intercessão dos nossos padroeiros para que nos ajudem a sonhar, porque os sonhos abrem portas. O salmista, no Salmo 125, dizia com toda a convicção: quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. De facto, Deus é capaz de transformar a realidade mais difícil num momento de alegria e festa. Que o dia de hoje nos faça voltar a sonhar. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja Deus, porque volvido mais um ano, nos reuniu para celebrarmos os nossos padroeiros. É um ano especial, porque 2026 marca também o 8º centenário da morte de São Francisco de Assis. E o Papa Leão XIV instituiu, por causa disso, um ano jubilar extraordinário, com direito a indulgências plenárias, quer para cada um de nós, quer para os nossos entes falecidos. Vivemos por isso num momento de alegria para toda a família franciscana. Alegria também para aqueles que hoje vieram demonstrar a sua devoção e agradecimento aos santos mártires. Mas alegria sobretudo para os habitantes de Terdassou, onde se respira a espiritualidade franciscana de uma forma única no nosso país. Não só pelos seus padroeiros, mas também, por exemplo, pela devoção a Santa Clara de Assis. Acredito que as gentes e este lugar são profundamente franciscanas. Então, neste ano de festa, que podem os santos mártires de São Francisco de Assis nos ensinar? Creio que eles podem, de uma forma muito especial, ajudar-nos a ter uma visão franciscana da vida, ou seja, a olhar a vida com um coração franciscano. À primeira vista, parece que estamos a celebrar os mortos, mas na verdade o que estamos hoje a fazer é celebrar a vida. A vida, para nós, cristãos e franciscanos, é uma celebração. Como eu dizia neste Salmo 125, quando os cativos regressavam de Sião, dizia o salmista, da sua boca brotavam expressões de alegria e dos seus lábios cânticos de júbilo. Portanto, o que nos move hoje e sempre é a celebração da vida. Ao celebrarmos a vida, manifestamos o nosso desejo de felicidade. Cada um de nós aqui presente certamente deseja ser feliz, suspira por essa plenitude, por uma vida totalmente
comunhão com Deus e com os irmãos. No entanto, as nossas aspirações mais profundas dificilmente se realizam, seja às vezes por falta de coragem, seja por as procurarmos onde elas não se encontram, ou simplesmente por não termos em conta certas condições necessárias. Muitas vezes encontramos-nos cheios de ambiguidades, por vezes até desconcertantes. Por exemplo, buscamos a felicidade, mas levamos uma vida vertiginosa e muitas vezes tensa. Desejamos concentrar-nos naquilo que é essencial e vivemos num ambiente de distração constante. Suspiramos pela paz e vivemos quase sempre em guerra, vendo o diferente no inimigo. Ansiamos por claritude e quantas vezes contentamos-nos com qualquer migalha de felicidade instantânea e efêmera. Ao olharmos à nossa volta, vemos que a cultura de hoje caracteriza-se por uma tendência para o pessimismo, reservando por vezes até a angústia. Uma pessoa angustiada muitas vezes deixa-se levar por sentimentos negativos, provocando a ideia de estarmos a mais ou sermos inúteis. Estas ideias são erradas. Estas ideias, quando não são combatidas e corrigidas, podem levar-nos até ao desespero. A alegria, o otimismo e a esperança, hoje mais do que nunca, parecem encontrar-se ameaçadas. Precisamos com urgência de levantar o nosso olhar e começar a ver exemplos de esperança que nos apontem no caminho. A televisão mostra-nos os crimes cada vez mais violentos, a falta de fraternidade e de compaixão. Tudo isto são apenas sintomas de algo mais profundo, a falta de valores e a falta de sentido para a vida. Se a felicidade é a grande meta humana, ela nunca se poderá alcançar pelo poder, nem pelo prazer, nem pela posse. Por isso, faz-se muita confusão entre ser-se feliz e as razões para ser feliz. Nós só seremos verdadeiramente felizes se encontrarmos uma razão para ser feliz. E é neste ponto que entram os nossos santos padroeiros e São Francisco de Assis. Estes viviam felizes e eram alegres, não porque não tivessem problemas ou fossem ingênuos, mas porque descobriram o segredo da vida, aquela razão principal. Esse segredo, amigos, querem saber qual é? Um segredo que muitos desejam que permaneça escondido. Esse segredo é uma pessoa. Muitos querem silenciar o nome dessa pessoa. Mas esse segredo de Francisco de Assis e dos Santos Mártires é o próprio Deus. Deus é a razão de ser da felicidade franciscana. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, que se fez criança no presépio, frágil como nós, e que também dá a sua vida na cruz, no amor incondicional por cada um de nós. Deus. A descoberta do amor imenso e gratuito de Deus transforma a própria vida em ação de graças, em atitude de reconhecimento e de louvor. Francisco destacou-se no seu tempo pela sincera gratidão e confiança em Deus. Por isso, este pobrezinho de Assis, que hoje andou pelas ruas da nossa terra, cantou como nenhum outro os louvores ao Deus Altíssimo.
Só quem se sente amado por este Deus sabe cantar e louvar. Contam os cronistas que, ao mesmo tempo que os nossos padroeiros davam a vida por Jesus em Marrocos, como se devolvessem a Deus com amor a vida que tinham recebido, outros casos, enviados em missão para a Inglaterra, davam também testemunho de uma imensa alegria através do trabalho, na vida comunitária e dos momentos de lazer. Estes irmãos puseram em prática o conselho de São Francisco de Assis, que mandava viver a pobreza com a alegria. A alegria mergulha as suas raízes em Deus. A alegria verdadeira e profunda resulta da descoberta do Evangelho. E a alegria evangélica é a melhor defesa contra as maquinações de um mundo sem Deus. Levado por essa descoberta de um Deus de amor e pequenino, São Francisco de Assis desenvolveu uma atitude verdadeiramente nova perante a vida, capaz de devolver a esperança a quem sofre, o sentido a quem se sente perdido, a luz a quem vive nas trevas. O retorno a Deus foi a força necessária que São Francisco precisou para reconstruir a Igreja do seu tempo e será também essa força para o nosso tempo. O ponto de vista de Francisco é Deus e por isso o seu ângulo de visão é enorme, abarca toda a criação, todos os seres, de modo especial os mais desprotegidos. A sua forma de olhar a vida cativa e contagia. E Francisco louva e canta a criação do universo, de modo especial o ser humano, criado à imagem de Deus. Louva o Senhor pela redenção que o seu Filho realizou na morte e ressurreição. E enquadra com esperança e alegria a segunda vinda de Jesus. Esta forma de viver contagia quem vive à sua volta. Vejam que São Francisco de Assis, como uma pequenina chama, contagiou dessa forma nova de ver a vida os nossos santos mártires, ao Frei Vital, ao Frei Jardim, Frei Otão, Frei Pedro, Frei Acúcio e Frei Adjuto, que desejaram ser franciscanos como ele, que por sua vez contagiaram o nosso Santo Antônio, e mais recentemente, já falecido, o filho desta terra abençoada, o Frei António Marcos de Castro. Essa chama chegou hoje até nós. Permitamos que ela também acenda o nosso coração e com essa luz temos uma visão da vida, uma nova visão da vida, uma vida assentada em Deus. Quanto mais São Francisco se encontrava com Deus, mais se despojava de si mesmo. Francisco começou então um caminho de confissão sério, que muitos considerariam loucura. Que loucura, dizíamos nós, desprezar o egoísmo. Que loucura de ao mundo renunciar ao desejo de possuir o que quer que fosse, nem coisas nem pessoas. Que loucura renunciar ao domínio e aos ares de homem importante. Assim despojado de si mesmo, Francisco de Assis pode contemplar-se no mistério de Deus, que é amor, é transparência, é gratuidade. Como dizia São Paulo na segunda leitura de hoje, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes, vós honrados e nós desprezados.
São Francisco de Assis e os santos mártires ensinam-nos que a suprema e perfeita alegria não consiste, então, em ser genial, nem ser sábio, nem carismático, nem mesmo um santo. A verdadeira alegria não consiste em conhecer os mistérios da natureza ou fazer milagres, ou até possuir o dom extraordinário de converter os fiéis, os infiéis. Consiste apenas, a verdadeira alegria, em assumir com simplicidade, sem complexos, a própria história, o próprio ser, aquilo que somos e aquilo que fazemos. Quem está centrado em Deus é capaz de valorizar muita coisa que acontece. As próprias fraquezas e as fraquezas do próximo, as humilhações do dia a dia, as incompreensões e as rejeições a que estamos sujeitos. Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje os nossos santos padroeiros e em anos do legado franciscano, saibamos reconhecer neles o segredo da sua alegria e felicidade. Deus. O Deus amor é garantia de uma existência fundamentada em promessas que não decepcionam ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santos mártires de Marrocos, São Francisco de Assis e todos os santos franciscanos, rogai por nós. Acreditar em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Criador das coisas visíveis e invisíveis. Acreditar em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e está agora junto de Deus. Acreditais na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Acreditais que este Deus que nós acreditamos está aqui no meio de nós? Eu também acredito. Mesmo que às vezes a vida nos pegue perdidos. E vamos, nesta perspectiva também, vamos aproveitar esta ocasião para pedir ao Senhor por aqueles por quem mais gostamos e também por aqueles que não têm ninguém que se lembre deles. E a cada invocação nós vamos responder como refrão a seguinte oração: nós rogamos, ouvimos, Senhor. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Pela Igreja, povo de Deus, para que seja sempre um sinal da salvação de Deus para toda a humanidade e fomente a concórdia e a conciliação entre os povos, oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Pelos que têm o mandato de governar as nações, para que promovam a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, com direitos para a construção de uma paz verdadeira e justa, oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Por todos os homens e mulheres perseguidos e maltratados por causa da sua fé em Jesus Cristo, para que encontrem nele um refúgio seguro e a ele entreguem a esperança absoluta de suas vidas, oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Por todos aqueles que não acreditam em Jesus, o Cristo de Deus, para que, interpelados pelo sinal da fraternidade cristã e franciscana,
se disponham em seus corações para uma caminhada humana em comum, oremos. Nós rogamos ouvidos, Senhor. Pela família franciscana, a quem o Senhor confiou o carisma de Francisco e Cláudio de Assis, para que saiba dar sempre o testemunho credível de vivência evangélica no hoje de cada tempo, oremos. Nós rogamos ouvidos, Senhor. Pela província franciscana de Portugal, para que os santos mártires a inspirem a encontrar sempre de novo formas novas de evangelização, numa missão constante que supera qualquer dificuldade, oremos. Nós rogamos ouvidos, Senhor. Olhai, volta e meia recebo em casa, na casa paroquial onde me encontro, aqui em Travessou, recebo frequentemente, e não é só telefonemas, acerca da Santa Clara, acerca de como é que se faz, como é que não se faz, se passa debaixo do andor e quantas vezes, ouçam. Isto, eu diria apenas isto. Eu queria pedir também ao Senhor que todos os pais que sofrem porque os filhos não são como os outros, por todas aquelas crianças que têm dificuldade em falar, por todos aqueles que sofrem em silêncio, para que o Senhor minimize a sua dor e lhes conceda o amor do Pai. Oremos ao Senhor. Nós rogamos ouvidos, Senhor. Deus eterno e onipotente, vindo em auxílio da nossa fraqueza e pelo exemplo dos mártires de Marrocos, que deram a vida pelo Evangelho, fazei que o seu testemunho glorioso aumente e revigore a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da mulher, que hoje aqui vos apresentamos para vós e para nós, se vai tornar em pão de vida. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem e da mulher, e que hoje aqui vos apresentamos para vós e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Orai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as oferendas que vos apresentamos nesta festa dos Santos Mártires de Marrocos, que elas sejam preciosas aos vossos olhos, assim como foi o testemunho supremo da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação darmos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da nossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e santos e com a ajuda da 12 de Abril, que está a animar a nossa Eucaristia, cantamos numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos mártires, São Francisco, Santa Clara, Santo António e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Olhem, obrigado pelo vosso silêncio. Obrigado pelo vosso silêncio. Eu estou a falar daqueles que estão calados. É por vocês e convosco que isto tem sentido. E é também com o silêncio que nós podemos perceber melhor aquilo que Deus quer de cada um. Por isso, recebemos confiantes a oração que de certeza foi rezada tantas vezes por Francisco de Assis, por Santa Clara, por Santo António e pelos santos mártires. E agora fiquei assim. Com confiança, dizia eu, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com uma pessoa que está ao lado, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, não tem nada que saber, nós temos, de facto, a distribuição da comunhão por estas cordas, à medida que cada um comungue, deixe, por favor, lugar aos que estão atrás, e também aqueles que estão na igreja, não saiam daí, porque o ministro levará a comunhão a todos aqueles que estão, precisamente, na igreja. Esta
Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que esta nossa presença aqui hoje tenha servido para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para que a nossa presença aqui sirva para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos, por aqueles que partiram há muito ou há pouco, por aqueles que vieram tantas vezes a esta festa aqui, por aqueles que este ano não o puderam fazer e por aqueles que partiram para o bem há mais tempo. A todos eles, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Que descansem em paz. Relembrar-vos com o corpo e sangue do vosso Filho, fazei, Senhor, que seguindo o exemplo dos nossos padroeiros, santos bravos e companheiros, estejamos sempre prontos a confessar a nossa fé em Cristo e a segui-lo nos caminhos da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nós temos um organista, que é o Abílio, que é aquele que anima os cânticos, e também é ele que é o juiz da festa que estamos a organizar este ano. Sr. Juiz, o que é que se passa? Conte lá. Desculpem vamos falar uns instantes. Eu sei que a nossa celebração já vai longa, mas queria só roubar-vos mais alguns minutos e prometo não ser longo. Primeiro, para dizer àqueles que nos visitam todos os anos e que estão mais atentos, àqueles que nos visitam e estão mais atentos, este ano não vêm aqui no altar o Santo António, como é habitual. O motivo é muito simples. Já foi dito aqui pelos nossos franciscanos, estamos a comemorar o jubileu dos 800 anos da morte de São Francisco. E por isso nós tomamos a liberdade de fazer esta troca. Fica só este primeiro ponto. O segundo ponto, queria agradecer a todos os sobrantes, começando pelo nosso Parque Padre Júlio, pela disponibilidade que sempre desde o início demonstrou para colaborar connosco, e como não foi oportuno num outro momento que tivemos dos nossos festejos, não foi oportuno, nós deixamos com o nosso Padre Júlio uma pequena recordação para ficar para as praias dos Santos. Depois, e para não roubar muito tempo, queríamos agradecer também aos franciscanos a vossa presença. São sempre muito bem-vindos à nossa terra. São muito bem-vindos. E gostamos de vos ver por cá. Apareçam mais vezes. Muito obrigado pela vossa colaboração. Depois, temos o Frei Emílio, que já está muitos anos connosco e vai continuar com certeza. Temos o Frei Nico, que veio este ano também. Nós vamos fazer aqui uma distinção porque a lembrança que vamos entregar ao Frei Nico é idêntica a uma que já tivemos a oportunidade de entregar ao Frei Emílio. Por isso o Frei Emílio agora vai ficar sem a lembrança. Está bem? Então, peço que entregue aqui ao Frei
Aprendi uma lembrança. Aos postulantes que estão connosco também, muito obrigado, muito obrigado. É uma dignidade à nossa celebração e também não podemos deixar de vos agradecer e de vos mimar com. É só mesmo uma lembrançazinha, está bem? Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pela vossa presença também. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos proteja. Amém. 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 O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para vós que estáis aqui em Travassou, Águeda, Diocese de Aveiro, para aqueles de vós que estáis aqui de outras dioceses, de outras paróquias, de outras realidades, sejam bem-vindos. Para aqueles que nos veem e está neste momento a ser gravado em direto, a ser transmitido em direto as nossas celebrações, a procissão que ontem houve também já foi, assim como também estas pequenas coisas. Eu quero, de parte, antes de mais nada, antes que me esqueçam, para si que está em direto connosco, apareçam. Venha beber um copo. Porque estas coisas também é importante um copo, não é? O problema é quando é mais que um. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.